Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinada, então, discutida Paulo Paulista, antes de tudo, gostaria de cumprimentar os auditores, o doutor Pinteiro, o doutor Patrícia, saudar lá para eles, a satisfação de pela conosco, o doutor Rocha, pela pedagogia, advogado, coordenador do sindicato, e vamos começar com o João. Vamos começar com o primeiro pedido de conferência, processo 1703 de 2025, iniciada a primeira edição da Garantia, produção artigo 243 de G, para a conta B, na partir da São Paulo versus Red Bull, pelo Paulista Silvio 15. Pode ter o relato do Diego, mas está total. Muito obrigado, presidente. Também dando boa tarde a todos os defensores aqui presentes, também meus colegas de bancada, secretaria, procuradoria e também os auditores. Boas-vindas de volta, doutora Patrícia. Muito bom você estar novamente conosco. Bom, presidente, o processo aqui se trata do processo número 1703 de 2025, partida entre São Paulo Futebol Clube versus Red Bull Bragantino pelo Paulista Sub-15. A douta Procuradoria ela oferece denúncia por face da agremiação Red Bull Bragantino, cursa no artigo 243G, parágrafo 2º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sob o seguinte fundamento, que consta da súmula da partida realizada entre a equipe do São Paulo Futebol Clube e o Red Bull Bragantino, que o goleiro da equipe do São Paulo Futebol Clube, o senhor Davi Tervise Biagi Andrade, relatou à equipe de arbitragem um possível ato discriminatório de cunho homofóbico praticado pela torcida visitante. Traz aqui os fundamentos, e então, daí por fim, aqui requer a condenação do Clube Red Bull Bragantino nas sanções previstas no artigo 243, parágrafo 2º do CBJD. Temos aqui a ficha disciplinar, qual é incidente, porém não específica. Também temos aqui, importante, a douta Procuradoria também requereu, tá, se vão constar, eu vou fazer aqui uma justiça, o depoimento pessoal do, do atleta. Tá? E temos aqui o pedido da secretaria, depoimento pessoal para o clube. Aqui no Departamento Jurídico do São Paulo, na pessoa do Dr. Felipe Ramos Carvalho, para a intimação, atendendo a solicitação da Procuradoria de Justiça Desportiva. O senhor Davi foi intimado para prestar informações nos autos do processo, no qual temos aqui um depoimento em vídeo. Tá? Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, tratar boas-vindas à doutora Carolina, então, Red Bull. Vamos assistir, então, o depoimento gravado? A gente vai ver o vídeo. Obrigado, a parte de história ali na Paulista, de volta. Aconteceu há alguns blocos na princípio do Red Bull, sobretudo do segundo tempo, foi quando o time de São Paulo foi ao lado do Red Bull, e os xingamentos proferidos politicamente, literalmente, governo, como meninas nos referindo a aditivos femininos, panos, viarinhos, e a nossa sociedade de contato com o jogo, também sempre a gente tem contato com a nossa, a gente pode se caber no goleiro. O que você está fazendo, goleiro? Porque essa se referindo a uma noite feminina, e é lógico, como faz, sempre é um pouquinho da ajuda da torcida necessária, evolutivamente também. Perfeito. Com a palavra para o Procuradoria. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os demais auditores, em especial a doutora Patrícia, por ter entrado essa tribuna, sempre um prazer tê-la conosco. Doutor Bernardo, doutora, que eu não sei o nome. Como? Carolina. Prazer tê-la aqui conosco, João e a Paula, secretária. Esse tipo, em relação à denúncia, presidente, infelizmente tem sido comum, principalmente nos últimos 2 anos,
casos de 243G, especificamente em relação à xenofobia. Me lembro, no ano passado, Campeonato Paulista de 2024, que nós tivemos aqui nessa comissão, um processo matéria análoga, em que versava sobre ofensas dirigidas pela torcida da Portuguesa contra os atletas de São Paulo. Isso, inclusive, passou por esporte. Então, infelizmente, tem sido recorrente, especialmente contra a equipe de São Paulo, né? E o depoimento trazido pelo atleta de São Paulo, ele corrobora a parte da informação, e a Procuradoria reconhece que, inicialmente, na suma, tá, as informações contidas eram insuficientes, né? Talvez até trabalhar a própria denúncia, mas havia além disso. Então, a colega de Procuradoria teve o cuidado de pedir depoimento pessoal do goleiro, que nós acabamos de observar, e, particularmente, não tenho dúvidas de que os dados praticados, narrados por ele, foram praticados. Infelizmente, vai ser comum, né? Sobretudo nas categorias de base, em que há um controle mínimo, inclusive, sobre os torcedores que vão a campo, né? Nós já tivemos eventos aqui do Sub-11, do Sub-12, que a Federação Paulista, inclusive, proibiu a presença de torcedores, que geralmente são pais dessas categorias. O Sub-15 tem uma diversidade de torcedores, então mistura entre familiares e eventuais outros torcedores que não ligados aos atletas. Mas, infelizmente, isso não obsta esse tipo de situação. Então, por mais que seja o depoimento pessoal da vítima, especificamente, nesse caso, né, aquele que sofreu a ofensa direta e que estava muito mais próximo da torcida, isso deve ser considerado, pelo menos, o entendimento da Procuradoria, né? Não entendo ser uma prova frágil, né? Acho que ela traz elementos suficientes, inclusive, para atribuir a responsabilidade objetiva em relação à equipe do Red Bull, até porque ele destacou que a torcida que estava atrás, com diversos integrantes, era da torcida adversária. Então, me parece muito bem configurada a situação da xenofobia, né, o que corrobora com as informações iniciais de súmula e se concretiza com o depoimento da vítima, ao qual a Procuradoria entende muito bem consubstancial e, portanto, a qualificação do 243G em face da equipe adversária me parece muito bem tipificado e categorizado. Então, em razão desses argumentos, a Procuradoria requer a condenação da equipe denunciada. Muito obrigada. Com a palavra, defesa. Tipo, eu gostaria de falar aqui, também com as autoridades, a secretaria, com todo respeito, eu vou discordar da Procuradoria e eu queria pedir licença para ler o que contou na súmula. Depois do fato do goleiro, consultaram a mim para a súmula e informaram ainda que tais fatos não foram presenciados por equipe militar durante o transcorrer do jogo. Com todo respeito ao atleta e com todo respeito à sensibilidade do play, que é a homofobia, está relatado na súmula e a própria Red Bull nos informou no sentido de que não devem ser liquidados, não deve ser uma condenação à educação em relação a um ato tão grave, porque, como o próprio atleta falou, supostamente teriam sido proferidos vários xingamentos e ofensas que teriam sido realizados por vários atos homofóbicos contra ele, contra a equipe do São Paulo, mas, pelo que está relatado, a própria equipe de arbitragem sequer notou esses atos durante a partida, e, em complemento, não seria nem possível, né, disso, que a equipe de arbitragem intervisse e o Red Bull Bragantino pudesse identificar quais torcedores estariam proferindo esses atos homofóbicos. Então, a agremiação sequer teria o que fazer nesse caso. O Red Bull Bragantino não tem condenação pelos requisitos que fez no último ano, então, claramente, a agremiação
combate, né, e entende a sensibilidade do tema, mas não há como condenar uma agressão com base apenas em suposições. Está relatado na súmula que a própria equipe de arbitragem não citou, né, esses atos. O médico também não identificou em nenhum momento da partida a prática desses atos, então não tem como condenar uma agressão com base apenas em suposições, apesar do ato do goleiro e também da sensibilidade do tema. Por isso, a defesa reitera que o que está, né, o que constou na súmula que foi relatado pelo árbitro, a defesa também reitera que o médico sempre estará combater a homofobia e sempre estará do lado dessa causa, mas não parece que a defesa condenar uma agressão apenas com base em suposições. Eu acho que, como a procuradoria falou, teve caso com a portuguesa, inclusive tiveram vários. Foi muito reverberado nas redes sociais, né, nesse caso, e não constou nada nos autos, no sentido de que isso realmente ocorreu. Então, a gente não tem nenhuma rede social, comentários falando sobre isso, postaria no Facebook, no Twitter. Então, novamente, não teria como condenar uma agressão com base apenas em suposições. Por isso, a defesa pública pela absolvição da agressão. Obrigada. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor para a foto. Muito obrigado, presidente. Já parabenizando a defesa da doutora Betânia, também a assistente oral do procurador. Mas aqui é um caso que a gente precisa da sensibilidade, trazer elementos extrínsecos ao que o artigo do 243G nos coloca, porque a gente tem aí já um lapso temporal de quando esse artigo foi incluído no código e, né, o que nós vemos o que está acontecendo durante aí ao longo do tempo. Tá? E aí a gente tem diversas questões aqui que muda quando a gente pega essa questão do preconceito, né? E não só com homofobia, mas racismo, às vezes com machismo, no qual é uma questão que não há materialidade e a gente precisa valorizar a palavra da vítima. E quando né, a gente assiste aqui o depoimento do atleta, né, a gente vê aqui essa forma reiterada que a gente costuma a presenciar até coloco no voto aqui, em determinados campeonatos, em jogos, ainda mais nas categorias de base, no qual eu vou passar aqui, mas fala, meninas, bando, esporte de cabelo, goleira, enfim, tudo para desestabilizar e, além de desestabilizar, né, tendo aí um caráter muito, né, homofóbico. E então, só, né, continuando aqui, justificando o motivo, tá, já de da combinação, que é o seguinte: o atleta ofendido aqui, e a gente assistiu o depoimento de vídeo, o que permite esse tribunal analisar não apenas o conteúdo verbal do seu relato, como eu já falei aqui, mas também a postura, a coerência que ele trouxe para a gente aqui no depoimento dele, e que nos casos de discriminação, especialmente aqueles praticados de forma verbal, instantânea, a palavra da vítima ela tem um peso probatório diferenciado, né? Assim como é no racismo, assim como é no abuso contra a mulher, assim como é no ato de homofobia, no qual precisa sim ser valorizados e a gente trazer elementos extrínsecos ao só a frieza do artigo 243G. Pois esse depoimento pessoal é o que torna, que encontra diretamente exposta ao ataque a quem recebe, de maneira imediata, esse teor discriminatório da ofensa. E, com o vídeo apresentado, ele transmite segurança, consistência e ausência de contradições, além de ser plenamente compatível com o que dos casos que vêm, né, acontecendo, ainda mais nessas categorias de base. O 243G, no parágrafo 2º, ele é expresso ao atribuir a responsabilidade objetiva às entidades de prática desportiva pelos atos discriminatórios praticados por seus torcedores.
Não há excludente, não há necessidade de demonstração de culpa do clube, tampouco se exige a identificação individual do torcedor. A legislação esportiva, ao prever tal responsabilidade, reconhece que a torcida integra o clube e que cabe à agremiação adotar ações preventivas e educativas para evitar as condutas discriminatórias. Assim comprovado o fato, e ele foi pelo depoimento, pela essa valoração, a responsabilização do Red Bull Bragantino é a medida que se impõe. E aqui, voltando à questão da neutralidade do CBJD, que a gente precisa trazer esses elementos e acompanhar ele para a evolução social, o futebol, sobretudo nas categorias de base, ainda é um ambiente permeado por manifestações de preconceito, especialmente de cunho homofóbico, usados como uma forma de humilhação, intimidação e deslegitimação do adversário. Quando a gente vê falar, corta esse cabelo, goleira, goleira, meninas, tal. Embora o CBJD traga essa redação neutra, a neutralidade da norma não afasta a necessidade de compreender a gravidade concreta de atos que reproduzem padrões sociais de exclusão. Manifestações homofóbicas carregam fonte potencial lesivo, pois atingem valores ligados à dignidade, à identidade e ao respeito entre os jovens atletas que estão em processo de formação humana e esportiva. A gente está falando no sub-15. Então, é o nosso dever aqui da Justiça Desportiva responder de forma clara, firme, sob pena de naturalizar os comportamentos que perpetuam as desigualdades e afastam o esporte de seus objetivos educacionais. Então, o que ficou presente aqui? Depoimento da vítima, né, que tem que ser valorado, claro, direto, a compatibilidade dos fatos com o padrão reconhecido de manifestações homofóbicas e a responsabilidade objetiva do público. E, considerando aqui a valoração da pena, a natureza discriminatória da conduta, o impacto pedagógico que a decisão deve ter em competições de base e a postura reiteradamente exigida dos clubes para prevenir tais condutas. Então, portanto, eu condeno o Red Bull Bragantino, como em curso no artigo 243, parágrafo 2º do CBJD, a pena de multa de R$ 10.000, reduzida para R$ 5.000 nos termos do artigo 182 do CBJD. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada, Pedro. Como vai, doutora Patrícia? Boa tarde a todos. Primeiramente, quero dizer que eu estou muito feliz de estar de volta com vocês, gosto de todos vocês, tenho amizade profunda e senti muita falta de vocês nesse período. E daqui para frente pretendo compensar essa minha ausência e poder ajudar e aprender aqui com vocês, como, né, aprendi agora, né, com o voto do nosso novo relator, do Pedro. Eu também entendo, né, dessa maneira, acho importante a gente, né, valorar o depoimento, porque, de qualquer forma, a gente está falando de um adolescente, de um rapaz de, sei lá, 14, 15 anos, que evidentemente não ia ter, ali se dirigir até, no meu modo de pensar e de interpretar isso, se dirigir ali à equipe de arbitragem aleatoriamente para, entendeu? Trazer informações pesadas falando isso, especialmente quando eles falam, quando ele relata a questão do cabelo. Eu acho que ele tem muitos detalhes que a defesa não consegue bater, ainda que o Red Bull combate a questão, né, da homofobia e outros atos, qualquer outro ato de discriminação, também não foi trazido nada ao processo. Mais do que isso, eu acho que, como o doutor Pedro colocou, a gente tem que ter realmente a sensibilidade de entender isso, e particularmente a equipe de São Paulo leva nessa fecha de Bambi, de Viable, disso, daquilo, como mesmo colocaram, e isso não está atrelado ao futebol. A gente está falando da categoria de base, onde o caráter pedagógico tem que ser exemplar mais do tudo, e a gente sabe que o futebol tem que colocar ali, tem ali um momento de descontração, mas a gente também tem que, de alguma forma, através do voto e dessa análise de julgamento, dar um recado para essas pessoas que esse tipo de coisa, esse comportamento não vão ser aceitos pela justiça desportiva, né? Então, eu acompanho o voto, acho que está, né, considerando que é o sub-15, tem a redução do 182, eu acompanho na íntegra o voto do relator e parabenizo pelo voto. Muito
Obrigada, doutora Patrícia, parabéns à doutora Carolina pela defesa, também doutor Rodney, obrigado pelo tema. Doutor Pedro também, atividade no tema, parabéns, doutor Pedro Pegamento, relator, motivo total, que foi a unidade, a agremiação da República do Bragantino, condenada em multa de R$ 5.000, com função de 2 para o direito para a segurança de cadeia, acumulado de 182. Perfeito, muito obrigada, doutora. Julgamento encerrado. Quero dar boas-vindas para o meu amigo do Ricardo. Tem um pedido, o segundo pedido de preferência é do Ricardo para o número 7, mas antes, só enquanto o doutor vai olhando, eu vou passar só para o segundo processo, porque a coisa pode ser que a gente consegue continuar um pouquinho mais a pauta. Então, vamos para o processo 1708 de 2025, denunciados agremiação Campinho, impressionante 211 CBJD, e Luiz Gustavo de Souza, também do Campinho, impressionante 254 para o primeiro e primeiro segurança D, e 258 para o segundo e segundo CBJD. A auditora relatora é a doutora Patrícia, que está com a palavra. Bom, processo 1708-2025, a Procuradoria ofereceu denúncia em relação à equipe Campinho, por suposta infração no artigo 211. E também ofereceu denúncia em relação ao atleta Luiz Gustavo Santos de Souza, no 254, parágrafo 1º, inciso 1, artigo 258, do CBJD, também da equipe Campinho. Bom, nos termos da denúncia, em relação à equipe, ao primeiro denunciado, que é a equipe Campinho, destaca aqui a Procuradoria que, de acordo com a súmula, com o relato da súmula, e também do relatório do diretor do jogo, a agremiação andante da equipe Campinho não disponibilizou estrutura adequada no local de jogo para assegurar a plena garantia da segurança para a sua realização. Dentre tais situações, destaca que o campo estava alagado em diversos pontos, bancos de reservas suficientes, obrigando membros das comissões técnicas a permanecerem em pé, muro de concreto a menos de 1 metro da linha lateral, oferecendo risco aos atletas, equipe de arbitragem obrigada a passar no meio da torcida, torcedor com cachorro ameaçando a arbitragem, vestiário da arbitragem sem pia, torneira, por si só evidenciando falta de condições mínimas, falta de iluminação precária e falta de placar no estádio. Diante disso, a Procuradoria traz até que ele faz um recorte da súmula, trazendo essas questões, né? Esse relatório, que eu acho que não tem necessidade de utilizar, porque ela já transcreveu aqui. Isso que consta em relação ao primeiro denunciado, que está aqui na descrição. Em relação ao senhor Luiz, de acordo com o relato do árbitro, por cometer conduta violenta ao atingir com um pontapé por trás das pernas do seu adversário número 17, o senhor Fábio Júnior, o senhor não, né? Fábio Júnior, fora da disputa de bola. O atleta expulso ao sair do campo disse, abre aspas, seus filhos da puta, vocês são muito ruins, não presta nem para apitar amador, cambada de sapato. O atleta atingido não necessitou de atendimento. Bom, de acordo com o recorte da súmula, né, ele foi expulso, né, distribuindo o cartão vermelho direto e, enfim, né, cometeu conduta violenta conforme narra aqui a Procuradoria, né. Então, a Justiça Italiana está no 254, praticar danos violenta. Bom, além disso, tem um link aqui de acesso para a gente poder ver o lance, né. E, em relação aos antecedentes, o Campinho é primário e o Luiz Gustavo também primário, e esse é o resumo do relatório, principalmente. Obrigada. Vamos assistir a prova de vídeo, contada pela Procuradoria. Posso. É o primeiro atleta. É o primeiro que dá a dividida.
Desculpa, o primeiro que dá o pontapé lá atrás. Isso, dá o pontapé e depois chuta a bola. Atrás e chuta a bola na sua. Isso. Vamos agora assistir a provas dos documentos pessoais do presidente dos. Eu ouvi o presidente do Clube de Futebol Clube, veio para falar um pouco sobre os acontecimentos relatados pela equipe de arbitragem entre o jogo Campinho e Vitória, no dia 8 de novembro, na Nova Estado da Paulista. Então, nesse final de semana, aí, nossa região aqui recebeu muita chuva, né? Chuva intensa. Então, que pelo nome Vila Participe da Barra, estava marcado por isso também para até aqui no Banco do Clube de Rodrigues, foi adiada para o dia seguinte. Devido à forte chuva, né? A qualidade do gramado do Rodrigues, infelizmente, não apresentava condições. Aí a nossa equipe, né? A diretoria, a torcida, fez um esforço lá para escoar a água para que a partida pudesse correr nesse momento. Falando um pouco aqui da infraestrutura, né? Do Campo Rodrigues, a responsabilidade do campo pertence a nós. O clube tem um estado próprio, porém a gente fica na rural, e o nosso estado não foi aprovado pela Paulista. O campo Uribe pertence ao Ferroviário do Clube e a sugestão da Liga para o time. Outros campos também devem entrar na avaliação da Federação Paulista, mas porque foi aprovado pela Federação Paulista Global, no Amador do Estado, por Rodrigues. Isso. Bom dia, meu nome é Gerson, sou vice-presidente do Campinho do Paulo. Gostaria de dar aqui um depoimento sobre os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, no jogo entre Campinho e o time do Nuporanga. Nos relatos lá, ele cita algumas questões do campo. A estrutura do campo não era suficiente para a realização do partido. Porém, ele só preservou esse relato após a partida ter sido encerrada. Antes da partida ser realizada, não houve nenhum comunicado do árbitro referente a essas questões, né, que coloca preso ao muro, que é muito próximo, a questão do banco de reserva, que é muito pequeno, não cabe todo mundo da comissão, mais os atletas. Então, esses fatos, a gente só tem conhecimento desses fatos depois que a súmula foi publicada. Antes, não foi comentado nada com a gente e nem mesmo o delegado da partida. Lembrando que esse campo ele já recebeu diversos jogos do Campeonato Amador do Estado, inclusive com a equipe mandante, que é a Ferroviária, já disputou várias vezes, ele foi até campeão desse campeonato, jogando nesse mesmo campo. Esse seria o nosso segundo jogo como mandante. O time do Vila Aparecida já realizou 3 jogos também nesse mesmo campo. Então, somente esse árbitro fez esses comentários sobre a estrutura do campo. Lembrando que, como o campo não é do campo do Campinho Futebol Clube, o campo é do Ferroviário, a gente não tem gerência sobre o campo. Essa parte estrutural não nos pertence, a gente não tem como interferir. Ele cita também que durante o intervalo, ao se dirigir até o vestiário, a torcida do Campinho estava ali próximo do vestiário. Mas, como pode ser visto através do plano de jogo, o vestiário da arbitragem ele fica muito próximo ao local destinado à torcida do time mandante. Provavelmente houve sim alguns xingamentos, mas em nenhum momento alguma ameaça de agressão. Até porque, em uma parceria entre o Campinho Futebol Clube e a Prefeitura, foi decidido a Guarda Municipal para fazer a segurança do campo da equipe de arbitragem. Inclusive, no momento em que eles dirigiam até o vestiário, eles estavam tendo ali a segurança da Guarda Municipal por 4 ou 5 membros da Guarda Municipal. Então, eu acredito que em nenhum momento a integridade física dele foi ameaçada. Referente ao fato do cachorro, né, cão, que ele cita também no seu relatório, o cão não é da raça pitbull, como ele coloca no relatório, e em momento nenhum o cão foi utilizado para tentar ameaçá-lo ou usá-lo do cão de forma inadequada, né? O cão estava ali. O torcedor foi assistir de novo, para poder ver o cachorro junto com ele. Ele estava no meio da torcida, é um cão muito dócil. E ele não se dirigiu até o árbitro para fazer ameaça. Da maneira que ele estava assistindo o jogo, ele permaneceu até o fim do jogo. A equipe de segurança da Guarda Municipal também não relatou nada sobre o cão. Se realmente fosse um pitbull, pela lei, né, a Guarda Municipal teria que intervir. Então, a Guarda também não teve nenhum comportamento. Simplesmente fez a segurança dele até a entrada do vestiário, saiu já e voltando para o campo. Obrigada. A defesa de autor das provas documentais
saiu bem, né? Que a plano já sem a posição máxima anterior, é isso, vai entender. Perfeito. Vocês preferem que eu explique algo agora? Preferem que eu deixe para depois da defesa? Eu não preferi. Se pudesse na defesa, Perfeito. pode ser? Vou passar a palavra para a Procuradoria. Obrigado, presidente. É interessante, né, os campeonatos amadores sempre traz algum elemento, né, que nos faz refletir sobre Trinca-ferro. a essência, né, do futebol em tempos aí de anos 60, 70, e por aí vai. Mas, enfim, eu vou começar pelo atleta, que me parece uma situação mais simples. A prova de vídeo encartada aos autos demonstra que o atleta adversário ele tenta o contra-ataque, né, em velocidade. Aliás, parabéns ao atleta, né, que ele canta aquelas condições. Ele realmente empreendeu uma boa velocidade. Né, e o atleta adversário, o denunciado, o acerta com um chute relativamente forte, inclusive, mas não o derruba. E foi necessário que o outro atleta, através de um carrinho, paralisasse ali o contra-ataque. E aí, depois desse atleta denunciado vem e chuta a bola para longe. Na primeira vez que eu vi a prova de vídeo, eu pensei até que o árbitro tivesse errado o cartão aplicado ao atleta. Mas depois ele ficando melhor, em conjunto com os auditores, é perceptível a ação do denunciado. Me parece bem tipificada aqui na situação do 254, né, como uma possibilidade de jogada violenta, né, uma situação violenta por ele, e que não surtiu o efeito que ele desejou, mas entendo aqui que pelo menos na maneira tentada. Né? Muito embora isso não conste da denúncia, mas a prova de vídeo evidencia essa situação. Então, fica aqui essa observação de que, muito embora esse procurador entenda pela tipificação do 254, mas ele não teve esse naquela situação. Já estou aqui, inclusive, ajudando a defesa do Dr. Bernardo nesse direito. Então, nesse caso, a Procuradoria aguarda a condenação, feitas essas considerações e observados esses argumentos da modalidade tentada nesse caso. Com relação ao 211, ao 200... e temos do atleta aqui também, os 258, me desculpa. Esse também, né, não havendo qualquer situação que possa mudar a presunção relativa de veracidade da súmula, né, e a prova de vídeo ela é cortada, né, então não dá para perceber depois se o atleta, pelo menos na prova de vídeo, verbaliza, mas o árbitro foi bem contundente, né, naquilo que ele traz na súmula, dizendo, ó, o atleta expulsou, saiu do campo de jogo, disse, seus filhos da puta, vocês são muito ruins, não prestam nem para quitar amador, cambada de sapato. Então, me parece aqui muito bem configurado, inclusive bem carregada a situação de 258, parágrafo 2º e 5º do BJB, pelo qual, inclusive, a Procuradoria aguarda a condenação, entendendo, inclusive, que são duas situações absolutamente distintas. A primeira, no 254, no campo de jogo, né, e depois da paralisação, a verbalização do atleta em relação ao árbitro, configurando aí a segunda infração. Então, aguardo condenação em ambas as tipificações elencadas em face desse denunciado. Com relação à equipe, se fosse somente a questão do campo de jogo, né, com todas as chuvas que caíram, seguramente nessa data, talvez até o colega da Procuradoria sequer tivesse ofertado a denúncia. Agora, também me chama um pouco a atenção, né, o fato da Federação Paulista ter permitido que se realizasse partidas nesse tipo de estádio, apresentando tantos problemas. Né? Banco de reservas insuficientes, né? A comissão técnica de ambas as equipes teve que permanecer fora do abrigo de reservas por todo o período da partida. O muro de concreto muito próximo da linha lateral, a gente tem muito isso nas praias do futebol society, né? A gente que também pratica o futebol amador sempre fica muito esperto com isso. Mas no campeonato administrado pela Federação Paulista de Futebol, me parece que isso é uma infração grave e deve ser considerada sob pena de gerar, né, problemas sérios aos atletas envolvidos nessa partida. O fato da torcida também ter que passar muito próximo
do alambrado ali, muito próximo da torcida, e admitido, inclusive, aí pelo presidente da agremiação, né, que disse que a torcida, inclusive, me chamou a atenção quando eles, olha, eles realmente passaram ali e tal, mas não foram ameaçados, mas receberam sim xingamentos aí, tá? Então, é plausível entender de que havia ali uma certa animosidade em relação aos árbitros quando eles têm que passar naquele espaço. Vestiário de arbitragem também sem pia, sem torneira, né, exibição da falta de condição mínima, iluminação precária e falta de placar no estádio. Então, eu não tive tempo de olhar o regulamento específico desta competição, mas me parece que muitos dos componentes mínimos para que o estádio tivesse condição de receber qualquer partida constam aqui nessa relação feita pelo árbitro. O fato de ter sido apenas este árbitro que relatou isso não elide qualquer tipo de responsabilidade da federação, mesmo que outros árbitros tenham passado ali em outros campeonatos que não ligados à federação. Então, eu acho que esse tipo de argumento trazido no depoimento do presidente, no nosso entendimento, não deve ser considerado e fica aqui realmente. Eu procurei, inclusive, no relatório da equipe de apoio, para ver se tinha fotos, né? Porque geralmente nos outros campeonatos que a gente tem administrado pela Federação Paulista de Futebol, a equipe de apoio, em regra, traz fotos, né? Mas nesse caso, não vi encartado no relatório da equipe de apoio. Então, vou me valer, sim, da presunção relativa à veracidade da súmula, né, entendendo que todos os itens trazidos aqui pelo árbitro são verídicos na situação, né, de inaptidão do Estado para receber a partida, né, em condições hábeis para ter plena segurança para realizar o estabelecimento. Desses argumentos, aguardando a ponderação de ambos denunciados. Muito obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. Iniciando a minha primeira participação, que eu aproveito para complementar a todos, e na pessoa de Vossa Excelência, para ser breve. E iniciando a defesa em relação ao clube, o primeiro fato que levanto aqui para análise é a questão da própria chuva, e isso a gente tem uma demonstração de que um jogo que aconteceria no mesmo dia às 10 da manhã, com outro clube, foi adiado para o dia seguinte, e o próprio clube Campinho imaginava que aconteceria o mesmo com um jogo, com esse jogo específico, mas a equipe de arbitragem decidiu manter o jogo na parte da tarde, e por isso o gramado apresentava condições ruins, mas, volto a dizer, exclusivamente por conta de chuvas muito fortes que pegaram na região, que fizeram, inclusive, adiar uma partida que ocorreria na parte da manhã. A súmula que consta no item 3 das provas juntadas tem esse escopo de demonstrar o adiamento de um jogo que aconteceria no mesmo dia por condições climáticas. Seguindo numa linha até mesmo semelhante, o item 2 das provas juntadas é a súmula de um jogo do Clube Campinho, denunciado aqui no dia 25/10, no mesmo estádio. E Vossas Excelências poderão perceber que tanto a súmula do item 3 de outro clube, como a súmula do item 2, que é do Clube Campinho, dizem respeito ao mesmo estádio, porque são os dois times de Bragança que jogam nesse estádio, que o estádio não é de nenhum dos dois times, é um estádio de um time terceiro que foi cedido para que eles pudessem jogar, porque foi o único estádio que a federação autorizou o uso. E aí eu entro nesse momento eu entro no segundo ponto que levanto como defesa, que é a Federação Paulista de Futebol autorizou este estádio para jogos desses dois times, Vila Aparecida e Campinho FC. O muro, por exemplo, que consta nesse estádio, foi vistoriado pela federação. O banco de reservas foi vistoriado. Vestiários vistoriados. Toda essa infraestrutura foi vistoriada e foi aprovada para uso para o campeonato amador do estado. E a denúncia, com base numa ausência de infraestrutura necessária, pega o clube de surpresa porque, nas palavras do clube, a gente não entendeu porque nós estamos sendo denunciados por algo que foi autorizado o uso. Então, eu trago esse fundamento como defesa e apresento a súmula do dia 25/10 para demonstrar que em outra partida, embora o procurador aqui, o Dr. Rodney, ele tenha sentado de forma brilhante, no entender dele, não haja um afastamento de responsabilidade, mas fato é que outra partida, no mesmo estádio, autorizado pela federação, não gerou nenhuma anotação nesse sentido. Então, a defesa pede que tudo isso levado em consideração,
para que o clube não responda por qualquer ausência de infraestrutura, tendo em vista que eles estavam autorizados a jogar nesse campo, e exclusivamente em relação ao gramado, entende que se deu por um fato alheio ao clube, um evento natural que não estava na gerência do clube comandar qualquer coisa nesse sentido. Até porque, falando em gerência, quando a gente fala em gerência, a gente pensa de quem é a responsabilidade por uma falta de infraestrutura. O que o clube Campinho não pode nem realizar algum reparo no estádio, porque o estádio não é dele, ele foi autorizado pela federação, porque foi o único estádio que a federação disse este pode ser usado. Então, a defesa pede que seja levado em consideração para a absolvição do clube. Em relação à denúncia feita pelas questões relacionadas à arbitragem, eu me valho aqui do plano de ação, especificamente as páginas 13 e 4, para destacar alguns pontos. Nas páginas 13 e 4, nós podemos observar que o acesso para serviços, acesso para a imprensa, delegação, arbitragem e setores de público em geral se davam pela Avenida Imigrantes. Na página 4, Vossas Excelências vão poder observar que onde tem um apito de árbitro é onde estava o local destinado à arbitragem e o quadradinho branco e vermelho ali eram os locais destinados à torcida, ou seja, a torcida passava por ali para acessar o estádio. Não é que os torcedores foram ali para exclusivamente direcionar um xingamento arbitrário. Ali era o acesso que se dava. E aí eu me valho agora do depoimento do vice-presidente, eu estava aqui no processo, em que ele fala o acesso do árbitro para o campo, tanto para o vestiário quanto o retorno para o campo, foi acompanhado da GCM. A polícia estava lá e acompanhou a ida para o vestiário e o retorno para o campo. Ou seja, o clube garantiu a segurança da equipe de arbitragem, portanto, não pode ser condenado em qualquer tentativa de imputação nesse sentido. Com relação à agremiação, eram essas considerações que eu tinha para fazer, pedindo pela absolvição do clube ou de forma subsidiária a aplicação da pena mínima, considerando a primariedade do clube. Com relação ao atleta, serei muito objetivo, a defesa entende que se trata de uma infração disciplinar, porque ele literalmente deixa de disputar a bola para acessar um contra-ataque, mas uma infração tipificada no artigo 250, em que há uma deslealdade de não jogar para trocar uma falta, um contra-ataque por uma falta. A defesa entende que não há violência para caracterizar o artigo 254. A própria reação do adversário, ela demonstra isso, porque ele recebe o toque, ele já cai ao chão se virando para o árbitro, tipo, poxa, estou seguindo um contra-ataque aqui e o atleta adversário me derrubou. Tanto que o árbitro vem imediatamente aplica o cartão vermelho, ou seja, há os elementos de infração disciplinar, mas numa deslealdade, não numa violência, porque ele cessa uma jogada de forma legítima, mas sem violência a ponto de caracterizar o 254, pede a desclassificação para o 250 e a aplicação de advertência considerando que ele é primário e amador, que são os mesmos critérios que pedem para que seja aplicada a pena mínima com base no artigo, em relação ao artigo 258, pelo xingamento, considerando que é um atleta primário, um atleta amador, justifica a aplicação da pena mínima, seria o suficiente para educar e punir, enfim, cumprir todas as funções da pena em relação a esse atleta. Esse é o pedido, muito obrigado. Doutor Bernardo, com a palavra, relatora. Bom, parabéns para o Bernardo, para a Doria. Eu só queria esclarecer uma dúvida, talvez a Paula esclareça para mim. Quando é que a federação faz essa vistoria e aprova, por exemplo, no estádio? Porque, teoricamente, teve ali uma condição de aprovação que estava apto para ter a partida. Vocês têm essa informação de quando foi? Porque às vezes a gente foi feito há meses. Não tem, não. Eu sei que a vistoria também depende das taxas de vistoria, e aí, como é campeonato amador, eu não sei se é exatamente o mesmo. Se tem o quê? Como é campeonato amador, eu não sei se é exatamente o mesmo trâmite. Eu sei que tem algumas vistorias que atrasam, que o clube não paga a taxa. Entendi, para poder fazer. Para poder fazer a vistoria. Entendi. Mas não, depende sim, de entender essa parte mais administrativa. Porque, assim, de qualquer forma, o clube, desde o momento que ele se filia à federação e o campeonato, eu também não me sinto, eu entendo os pontos da defesa, mas particularmente eu não me sinto confortável de dar uma absolução para um clube, tirando a parte da chuva, que realmente aqui é uma situação de força maior,
Mas, de qualquer forma, ele manda ali, entendo as dificuldades, mas ele manda ali, de repente, talvez poderia ter uma outra opção, né? Não sei, mas a gente também não tem esses elementos. Então, assim, acho também que a gente não pode tirar essa responsabilidade que é do clube mandante de manter a estrutura mínima para poder realizar a partida, ou eventualmente indicar outro local para fazer a partida. Então, assim, acho que eu não consigo passar um pano aí, tirando essa responsabilidade. Por isso eu perguntei dessa questão da federação também, né, que também tem essa responsabilidade de estar ali presente e acompanhar. Acho que é importante, eventualmente, em outras situações similares, que às vezes acontece, a gente ter essas informações para ajudar a trazer aqui a decisão. Mas, tendo em vista que a gente também busca, sempre dentro do julgamento, trazer a questão não só de um caráter político, por si só, mas sim um caráter pedagógico, de trazer uma reflexão, uma orientação, para que eles também fiquem atentos a todos esses detalhes que fazem parte do jogo, né? Não simplesmente chegar lá. Eu não sou o clube por esses argumentos, por entender que, de alguma forma, também ele não tem como se eximir dessa responsabilidade de ter a placa, por exemplo, uma placa no estádio qual a arbitragem que tinha, a questão da própria iluminação, isso daí você pode chegar um dia antes, num dia de manhã, e ficar sem iluminação, pô, não tem. O vestiário de arbitragem não tinha lavatório, não tinha pia para a pessoa pelo menos lavar as mãos. Então, assim, é o tipo de coisa que deveria ser colocado, por exemplo, como trouxe aqui a secretaria, depende de uma série de coisas. A gente sabe o tamanho da complexidade que é a federação, mas o clube que está ali diante, né, se vincula à federação, que sabe de como funciona todos os estatutos, né, os regulamentos, então ele precisa também ser detalhista nesse aspecto. Então, trazendo esses argumentos em relação à questão de aplicação de multa, até buscando apenas o caráter pedagógico da pena, estarem atentos a isso, eu vou aplicar um valor de R$ 1.000 já com os veículos que muito dois, mas buscando fazendo também aquela meia-culpa, porque a gente não tem aqui a informação do que foi aprovado, quanto tempo foi aprovado, mas que não se exime o clube tiver essa responsabilidade de estar atento a esses detalhes. Então, não é questão de força maior, mas, por exemplo, a falta de placa, a iluminação e essa questão do vestiário, para mim, são pontos que poderiam ter sido verificados e se comunicado com a federação 24 horas antes. Acho que eles não fizeram isso porque não faziam verificar. Então, por isso que eu aplico R$ 1.000 nessas comissões. Agora, em relação ao Estado, eu acompanho a defesa no sentido do 200 de desqualificação de 254 para 250. E também aplico aqui a pena mínima convertida em advertência, tá? Agora, em relação ao 258, eu deixo de aplicar a pena mínima, não tem nenhuma partida pelos xingamentos, tá? Até também buscando aí a questão do caráter pedagógico da pena. Muito obrigada, doutora Patrícia. Palavra do doutor Espelho. Muito obrigado, presidente. Bom, doutora Patrícia, de volta, que às vezes puxa um pouco para a gente pensar aqui em algumas questões. E eu estava quase indo pela absolução do clube, mas a doutora Patrícia aqui trouxe um argumento muito importante. E eu vou ficar aqui no meu termo e eu vou expor aqui as razões, né? Eu acredito que, assim, muito mais do que a culpabilidade do clube e de federação, eu acho que analisar aqui a gente está falando sobre um amador do Estado. A gente tem que tratar um amador do Estado diferentemente de uma filiação especial de base, de uma filiação que você paga em R$ 500.000 para se filiar, enfim. E no amador do Estado a gente não tem essas taxas. É só a gente entrar no site da federação e ver a diferença
do que você precisa para se filiar com uma liga amadora do estado, e a partir daí você tem essa pirâmide, e uma licença de base. Eu acho que tem uma discrepância aí muito grande. Então, acho que a gente tem que tratar, né, os desiguais, né, na medida das suas desigualdades. Então, a gente também não pode, não é que o campeonato ou todos enfim, os regramentos, eles podem acontecer de jeito, né, um campeonato qualquer, mas acho que a gente tem que colocar na balança aí muitos argumentos que a defesa nos trouxe, né, tirando a questão da chuva, que é questão de força maior, mas eu acho sim que elas pesam aqui para diminuir aqui um pouco a valoração aqui da sanção pecuniária, mas também, por outro lado, e aqui a doutora Patrícia trouxe aqui o argumento de que o clube também tem que estar atento aos detalhes, né? Para fazer aí esse campeonato, ele quer ter um campeonato chancelado pela Federação Paulista de Futebol, no qual a Federação Paulista de Futebol envia os seus árbitros, dá o mínimo ali de estrutura, então você precisa ter ali um meio termo, um balanço. Né? Não acho que devemos tratar que o campo tem que estar perfeito, o muro e etc., porque, né, a gente que percorre aí os campos e tal, a gente sabe a diferença entre um amador, né, e um campo de um CDC de um bairro, ainda mais do interior, do que uma estrutura do clube do Esfera, por exemplo, né, que há uma diferença aí muito grande. Então, acho que só para ilustrar o meu voto aqui, porque que eu vou ficar no meio termo, então, assim, considerando a questão da proporcionalidade, né, do campeonato e por ser um amador do estado, eu aplico aqui a multa de R$ 1.000, mas combinado com o 82, ficando aí em R$ 500. Já para o atleta Luiz Gustavo, eu vou acompanhar a doutora Patrícia na classificação para o 250 e na desclassificação do 250 e advertência. Entretanto, eu vou divergir só um pouco no 258, porque eu acho que ali foi muito contundente, né? O respeito ao árbitro, eu acho que ele ultrapassou um pouco o limite, então eu aplico aqui 2 partidas, combinado com 82, fica aqui uma partida de suspensão. Então, vamos. Obrigada, doutor Pedro. Com a bola deputada. Boa tarde, presidente Alessandra. Boa tarde, doutor Pedro, doutor Rodney. Eu tive o prazer de jogar mais uma vez ao lado do doutor Rodney, professor da categoria, doutora Patrícia. Prazer em tê-la conosco novamente. Fez falta nesse período. Que bom que a senhora está de volta. Doutor Bernardo, prazer sempre tê-lo na defesa. Doutora Patrícia, doutor João, doutora Paula, doutor João, peço desculpas pelo meu atraso, foi estrada, véspera de feriado, incrível. Tudo aconteceu para eu chegar 1 hora e pouco atrasado. Mas eu peço desculpas e todos sabem que eu sou de Taubaté e pego a estrada e infelizmente acontece os dois. Passando rapidamente ao processo, parabenizo a Procuradoria, parabenizo a Defesa e chamo a atenção dos documentos juntados pela Defesa, principalmente a reunião ocorrida, nominada de plano de ação, ocorrida um dia antes da partida, no dia 7 de novembro. Ou seja, no dia 7 de novembro, já tem até a foto aérea do campo nessa ata da reunião do plano de ação número 56/25. Eu entendo o rigor excessivo do árbitro ao colocar, por exemplo, enquanto amador de estado, a falta de placar. Qual campo de amador de estado que vai ter placar funcionando? Então, é algo assim. Agora, concordo com a relatora que
pia e torneira no banheiro da arbitragem, no vestiário da arbitragem, é algo que poderia ter sido facilmente resolvido. Então, eu tenho certeza que a federação autorizou que o jogo ocorresse nesse campo, como bem realizou a defesa também, de juntar uma outra súmula do time da Amador da mesma cidade, Bragança Paulista, aonde a partida ocorreu, e não há nos informes da arbitragem nenhuma dessas colocações realizadas. Também entendo como excludente de responsabilidade a chuva em excesso, mas pela falta de torneira, pia, coisas que poderiam ser realizadas de forma muito fácil, se tratando até de um tipo de comunidade, que a gente sabe que rapidamente a comunidade se reúne e resolve esses pequenos problemas, eu vou pedir vênia à ilustríssima relatora e vou votar com o voto divergente do Dr. Pedro, por entender que R$ 500 é uma pena mais adequada. E também voto com relação ao atleta, com o voto divergente do Dr. Pedro, aspirando um pouco mais a pena diante da gravidade do acontecido. É como eu voto, senhor presidente, com o voto divergente do Dr. Pedro Naim. Muito obrigada, doutor Ricardo. Eu vou acompanhar também o voto divergente no campo da pena, acredito que, referente à tabela que a gente pode verificar, ela está suficiente, e também para os argumentos já trazidos. Em relação ao atleta, acompanho também integralmente o voto do doutor Pedro, que não diverge, na verdade, né? Converge porque ela tinha colocado uma partida já com 8-2. A gente já lembrava aqui. Então, Resultado prático da é o mesmo. Exato. Então, por unanimidade, por maioria, fica a agremiação Campinho, dominada de muita gente, sai porque o artigo 208 de acumulado com 8 meses. Em relação ao senhor Luiz Gustavo, por unanimidade, condenado multa de uma partida por advertência pelo artigo 250, somado ao 2 partidas, o resultado de uma partida por 182, digamos, encerrado. Agora, por processo por segundo de preferência, é o processo 7 da pauta, 17.3 de 2005, denunciada a ganhação Red Bull by contribuição na tribunal de empresa, eu falei que no lado do segundo, anexo 2 do RMC, a partida realizada pelo Sub-14. Auditor do relator, o Ricardo, que está para falar. Senhor presidente, pela ordem, seria possível realizar um conjunto 17, 13, 17, 14? Muito obrigada. Imagina. É possível, doutora? A senhora não se incomoda? Eu acho que seria até mais sem dúvida também. Vou passar, então, a um relatório dos 17, 13, 17, 14 conjuntamente. Senhora presidente, a senhora me permite? Imagina. Boa noite, boa tarde a todos mais uma vez. Boa tarde, doutora. Um prazer tê-la conosco. Trata-se do processo no 1713, 1713 de 2005 e 1714 de 2005. Em ambos os processos, o denunciado é a agremiação Red Bull Bragantino. Em ambos os processos, a equipe do Red Bull Bragantino é denunciada pela doutora Procuradoria como incurso ao artigo 191 e 103 do Código Brasileiro Esportivo, combinado com o artigo 2º do anexo 2 do Regulamento Geral da Competição. Por quê? Porque em 4 partidas, o atleta Yarley Vieira dos Santos, ele jogou com intervalo, não respeitando o intervalo mínimo de 60 horas entre as partidas. Vou explicar melhor. Na partida realizada no dia 13 de setembro, entre Red Bull e Esfera, ocorrida às 9 da manhã, ele jogou, e depois jogou no dia 13 de setembro pelo Sub-15, e no 14, no dia posterior, pelo Sub-14 contra o Linense. Então, repetindo, no dia 13 de setembro, ele jogou
contra o Esfera, pelo Paulo Sub-15, às 9 da manhã, e jogou novamente, agora pelo Sub-14, contra o Linense, às 10h40 da manhã, no dia 14 de setembro. Ou seja, nesse caso, deu às 9 da manhã, e depois jogou novamente no dia 12 de outubro, às 10h40 da manhã, agora pelo Sub-14, contra o Santos, também dando 25 horas e 40 minutos de intervalo. O Red Bull, ele nomeia a doutora Caroline Gonçalves Sung como sua advogada aqui presente, e junta documentos médicos interessantíssimos que chamaram muita atenção e demonstram até o nível de profissionalismo do Red Bull. São relatório individual do atleta mostrando carga de jogos, então de distância total percorrida pelo atleta, minutagem, distância em alta intensidade, distância em sprint, número de acelerações, número de desacelerações, número de sprints, velocidade máxima. E também cargas semanais do atleta. Além de um relatório médico assinado pelo Dr. Teófilo Josué Alecrim da Costa Vieira, médico, coordenador médico de base do Red Bull Bragantino. É o relatório, senhor presidente, de ambos os processos. Obrigada. Vou passar a palavra para a Procuradoria. Obrigado, presidente. Nome relator, doutor Ricardo. É um caso bem interessante. Bem interessante. E também, olhando aqui no trás do Red Bull, nas partidas em que o Uriarte participou. Então, dia 6 do Sub-15, dia 9 do Sub-14, dia 13 do Sub-15, dia 14 do Sub-14, dia 11 do Sub-15, dia 12 do Sub-14, dia 25 do Sub-15, dia 26 do Sub-14. Então, me lembro, talvez o doutor Ricardo, que é contemporaneidade comigo, quando nós jogávamos nas categorias de base, eu sempre ouvia o atleta ele gosta de jogar. Se você perguntar para o Yarley se ele quer jogar ou se ele quer treinar, claro que ele vai dizer que ele quer jogar. Eu vai dizer. Eu queria jogar todo dia. Jogava às vezes 2 vezes por dia. Saía do treino e ia jogar bola com os adultos à noite na rua. Pois é. Então, o Yarley, né, ele não tem, assim, eu não estou aqui, né, de maneira alguma, eu não sou médico. Acho que, inclusive, o que traz o relatório do Dr. Teófilo, seguramente ele está baseado em muitas ciências. Eu não descarto isso, seguramente a doutora Camila vai explorar esse relatório. No entanto, tem uma situação individual que, por mais que seja feito o acompanhamento médico do atleta, o corpo humano ele tem as suas peculiaridades. Isso deve ser respeitado. É você submeter um atleta em menos de 25 horas a 2 partidas, por mais que ele tenha jogado, né? E aqui traz aqui, bem interessante o relatório, eu gostaria que todas as equipes fizessem isso, viu? Realmente está de parabéns. Traz a intensidade do atleta, a limitagem que o atleta jogou, né? É realmente algo que imagino as equipes de alto rendimento têm que adotar, se não adotaram, talvez todas elas tenham. Mas ainda assim, eu não sei se isso ocorre no São Paulo, no Corinthians, no Santos, Palmeiras, Flamengo, essas grandes equipes que hoje têm investido na base muito recurso. Né? A gente sabe que o perfil do Red Bull é de fazer dinheiro. Né? E talvez esse fazer dinheiro, se eu estou fazendo uma interpretação muito pessoal, eu estou olhando os números, entendo que eles trazem aqui uma leitura bem interessante cientificamente, mas pensando no ser humano, né? E no atleta, ainda a informação, eu acho isso relativamente perigoso. Pode imputar. Nós tivemos diversos exemplos, Ronaldo Fenômeno desse.
e que foi submetido, e com todo aquele potencial, foi submetido a treinamentos muito pesados, com cargas muito pesadas, e, infelizmente, teve diversas conclusões na sua carreira. Me parece que é este o caso. Sempre mereceu o alvo do Teófilo, que eu acho que deve ser considerado, e nenhum de nós aqui é médico, né? Então, se nós partirmos pelo olhar puramente científico, é claro que nenhum de nós tem condição técnica de confrontar o laudo médico. Agora, sendo razoável, né? Pensando na vida útil deste menino como atleta profissional, me parece que uma decisão de submetê-lo a cada 25 horas a uma partida, por mais que ele tenha jogado 40 minutos, 27 minutos, 30 minutos, eu acho que não é aconselhável para a vida útil como atleta. Então, ressalto isso. E mais, né? Se houve essa disposição, como há, inclusive, no regulamento da competição, está bem explícito na denúncia, inclusive, no material que veio encartado aos autos, né, que diz, olha, o atleta atuou em 2 partidas realizadas no intervalo inferior a 60 horas, infringindo o artigo 2º, em seu parágrafo 3º do anexo 2 da NGC. Né? Então, ainda assim, mesmo que considerando todos os aspectos científicos, ainda assim se configura uma dúvida. Não tem como fugir disso. Então, acho exemplar que trouxe a defesa e parabenizo também a divulgativa, assim como o doutor Ricardo já o fez, mas me parece que a infração aqui, com todos esses elementos trazidos, me parece muito bem configurada. Com a palavra de defesa, doutora Carolina? Bom, eu gostaria de agradecer pelo relatório. Eu acho que é importante a gente perceber que o Regulamento Geral de Competições, ele traz lá no artigo 26, eu acho, que realmente o atleta precisa atuar com 60 horas de diferença entre uma partida e outra. Só que ele também traz a possibilidade do atleta jogar um intervalo menor desde que seja apresentado um laudo médico à Federação Paulista de Futebol. E o que isso me leva a concluir, que isso leva a defesa a concluir, que o principal objetivo desse artigo é preservar a integridade física do atleta. E eu acho importante destacar, tanto pelos documentos apresentados, pelo controle de carga, por todo esse monitoramento do atleta, que o médico em nenhum momento se inventou de preservar a integridade física dele. Como constou, né, no atestado médico, que apesar de não ter sido apresentado na Federação Paulista de Futebol de forma tempestiva, constou lá que o atleta foi avaliado antes, né, nas partidas e depois, e ele foi liberado para atuar exatamente porque a integridade física dele não estava em risco. Então, eu acho que, no fim das contas, é inegável que o Red Bull realmente não cumpriu o que está disposto no Regulamento Geral de Competições, mas atingiu o objetivo que é preservar a integridade física do atleta. Eu concordo que o Red Bull não tem, acho que ainda não tem o que o São Paulo, o Palmeiras tem, né? Que é ter a base como sua principal joia. Mas eu acho que eu discordo no ponto de que o Red Bull ele saiu para fazer dinheiro. Porque, como todo mundo sabe, o que lapida um time, o que é a identidade de um time é a base. Então, você estar ali com a base, e acho que no final todos os times têm essa preocupação de formar uma base forte exatamente para criar essa identificação com a torcida. Obviamente, o Red Bull tem todas as suas nuances, né? É um contexto totalmente diferente, é um clube de empresa, os primeiros clubes de empresas aqui, mas vem exatamente de um clube interiorano, né? Um clube que é de Bragança Paulista. Enfim, eu acho que isso é importante entender porque existe essa disposição do Regulamento Geral de Competições e também entender que em nenhum momento o técnico descobriu o objetivo final, que é preservar a integridade física do atleta. Então, ele não foi liberado, acho que, sem nenhuma supervisão. E também eu acho importante destacar que é um contexto diferente, né? Porque é a base, é um jogador que está muito longe de ser profissional e de ter densidade maior. São partidas com tempos menores, né? E ele mesmo não atuou durante todo o tempo das partidas, então é uma minutagem menor, é um contexto diferente do profissional.
que se lembraram das partidas de menos de 60 horas, com certeza vai ter um desgaste muito maior por todo o contexto. E além disso, né, é uma competição de base, então, por todo esse esforço, o Red Bull entende que, a defesa entende, né, que esse Red Bull foi condenado, seja condenado na pena mínima prevista, ou seja aplicada uma mera advertência em razão do descumprimento do procedimento do Regulamento Geral de Competições, mas a defesa, sim, ainda se entende que a integridade consideratória ela foi preservada. Obrigada. Eu agradeço. Doutora, com a palavra, bateu para volta? Que orgulho, né? Nós temos discussão em alto nível e me orgulha muito fazer parte desse tribunal, dessa terceira comissão. Parabéns, doutor Rodney. Parabéns, doutora. Foi excelente defesa, excelente procuradoria, trazendo fundamentação para o meu voto. Eu, senhor presidente, tome o cuidado de acessar o site da Federação Paulista, dentro do site o campus regulamento, e no regulamento, abrir o regulamento geral da competição, facilmente. Eu não sou técnico, eu não sou gerente de futebol, eu não sou responsável por... E a informação, ela está pública, notória, para o acesso de qualquer um. Quando qualquer uma das equipes se dispõe a disputar o sub-14, sub-15, dentre outras categorias de base, ela realiza um contrato de adesão, praticamente. Ela aceita e as regras impostas pela federação para a participação dessa equipe no campeonato. Dentre elas, no Regulamento Geral de Competições, no anexo 2, o artigo 2º diz: nenhum atleta poderá disputar partidas sem um intervalo mínimo de 60 horas. Parágrafo 1º. Para efeitos desse artigo, entende-se partida disputada pelo atleta aquela em que inicia como titular ou entra no decorrer dessa. Parágrafo 2º. O disposto desse artigo não se aplica à Copa São Paulo Futebol Júnior. Nós sabemos que a Copa São Paulo é realizada é o maior evento de futebol, acho que é o maior evento simultâneo de futebol, de partida simultânea de futebol do mundo, se não me engano, ou da categoria de base. Não há o número de partidas como o Copa São Paulo Futebol Júnior em nenhum lugar do mundo. Equivalentes: partidas adiadas, conclusão de disputa de partidas suspensas e de partidas de empate de competições. Então, existem algumas situações em que esse artigo não se enquadra. E para o terceiro, traz, que é o mais importante, acho que a defesa se baseia nisso, em situações excepcionais, o DCO, Departamento de Competições, poderá analisar e autorizar a solicitação dos clubes, com o respectivo laudo médico atestando as condições para a realização de partidas e a participação de atletas sem a observância dos intervalos mínimos fixados nesse artigo. Bom, aqui, o que deveria ter realizado o Red Bull Bragantino? Um pedido prévio ao DCO, das competições, com todo esse belíssimo material médico juntado e requerendo que seu atleta realizasse as partidas. Não fez. Faz agora, né? Posteriormente, depois da denúncia. E daí eu chamo a atenção. O atleta Yair Vieira, ele percorreu no dia 13, 3 km e 2 metros. No dia 14, 3 km e 653 metros. No dia 11, 5 km e 800 metros. No dia 12,
4 km 700 metros. Ele jogou no dia 13, 27 minutos. No dia 14, 30. No dia 11, 51 minutos. No dia 12, 42. Ele percorreu em alta intensidade. Eu não imagino que seja alta intensidade para um menino de 14 anos. Deve ser uma coisa fabulosa, né? Eu não lembro mais o que é alta intensidade. Mas ele percorreu 228 metros no dia 13, 459 no dia 14, 842 no dia 11 e 627 no dia 12. E aqui vem distância em sprint. Fantástico, olha, fantástico. Que orgulho saber que o futebol paulista tem um departamento médico na categoria de base com esse nível de... olha, Deus, eu deixo em ato, parabéns ao Red Bull Bragantino pela realmente excelente, incrível trabalho realizado. Bom, apesar de elogiar e de achar maravilhoso o trabalho médico realizado, meu voto é para condenação, porque realmente não foi, não estou discutindo se o Atlético pode ou não. Eu até acredito que o Red Bull, como um clube empresa, como uma potência mundial no esporte e como clube empresa no país, não iria colocar um dos seus atletas para em carga excessiva a ponto de trazer dano médico a esse atleta. Mas eu não estou discutindo relação do IAR, estou discutindo o descumprimento do 191 isso. E também do artigo 2º do anexo 2 da RGC. Então, assim, senhor presidente, no processo 1713, eu voto pela multa de R$ 2.500, já com a 182, e no 1714 também R$ 2.500, já com 182. É como eu voto, parabenizando mais ou menos o Red Bull e o excelente trabalho da doutora, e não canso de dizer o excelente trabalho do doutor Roy. Obrigado. Obrigada. Doutora, Com 2.500, bom processo. Cara, acompanha lá. doutora Patrícia? Também acompanho o voto, parabenizo o doutor Ricardo por chamar a atenção do regulamento. Excelente. Eu também vou acompanhar, parabenizando o que fica a oportunidade, ambos o Red Bull estava condenado em multa já com benefício do 82 e outros processos. Só queria fazer uma adenda, porque essa surgiu com uma norma trabalhista, né? Que a Lei Pelé, assim como a gente vê na Lei Geral do Esporte, teve esse cuidado de trazer para o menor, coisa que a Lei Pelé não fazia. E o Sindicato dos Atletas trabalhou muito bem isso junto com a Federação Paulista, tanto que a gente teve alterações na FIFA em decorrência disso. Agora, o que eu acho importante que a gente não falou é que o RGC ele traz a possibilidade, pede para aquelas pessoas que competem no A1, A2, A3, que submetam o nível de contusões exatamente pelo número de exceções previamente. O que eu acho que aqui está o perigo, né? Não só o submeter, mas são de A1, A2, A3 que não trouxe esses outros subsídios para que fosse analisado pelo DCO. Então, é exatamente por isso, pela proteção do menor, proteção do atleta, mas também pela ausência de respeito, ainda sabendo que é o time de A1. Mas é só por isso. Mas parabéns, eu gostei dessa discussão. Só adicionar um ponto também, que aí a gente pode haver um precedente de que cada categoria ela pode deixar de ter um atleta e aí escreve outro para tentar anular aí essa regra. Enfim, então, acho que tem mais esse argumento também. Perfeito. É isso. Obrigada, doutor. Julgamento encerrado. Vamos agora terceiro processo da pauta, processo de website anual de 2025, denunciado por Leandro de Souza Alves, atleta da Alvorada, por execução do artigo 250 caput do servidor PAD, pelo amador do Estado. O autor relator seria o Dr. Rafael, como ele está, eu mesma vou assumir essa relatoria. Então, começando com um relatório, cada servidor do Bolsa da Procuradoria de Justiça Esportiva, em face da agremiação, em face do denunciado Leonardo de Souza Alves, haja vista ter constado da súmula do árbitro, da súmula da partida, que o atleta foi expulso após ser advertido por um ataque promissor.
e que o mesmo já tinha sido advertido anteriormente por ação temerária. A prova documental, a prova de vídeo juntada pela Procuradoria, a súmula da partida, a defesa vai ser realizada pelo Dr. Bernardo. É isso? Então, vamos assistir a prova de vídeo juntada, pessoal. Volta a ser, só mais um pouquinho. Isso, aí, ó. Satisfeitos? Muito obrigada. Vou falar com a Procuradoria. A presidente, o Estado, o relator também, né? Esse é um caso muito simples, né? Uma jogada, inclusive, que não salta aos olhos de qualquer tipo de violência. Ele dá um toquinho, né? E desarma aquilo que poderia ter sido uma finalização adulta. Né? Eu fiz perceber, por isso que eu fiz questão de juntar o vídeo, nem tanto pela falta em si, porque ela é algo que, né, a gente está andando na rua, a gente tropeça desse jeito, né? Mas pelo fato de ele estar muito próximo ali da entrada da grande área, e me deu a impressão, olhando a prova de vídeo, e por isso que talvez o árbitro tenha colocado, impediu o ataque promissor, que ele finalizaria para sim, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção nessa situação específica, mas ainda assim, né, não faço objeção à aplicação do entendimento dessa dupla comissão. Obrigada. Com a palavra de defesa. Obrigado, presidente. Sendo muito objetivo aqui, a defesa somente levar em consideração critérios de dosimetria, pede que seja considerado a primaridade e amadorismo para converter a pena em advertência. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Bernardo. Eu acolho a pretensão da defesa, acho que como ato hostil, acho que não chega, não consegui ver a deslealdade ali, mas o ato hostil, sim, motivo pelo qual, levando em consideração a primariedade também ser campeonato amador, meu voto pela uma partida combatida de advertência. Como voto, doutor Pedro? Acompanho, presidente. Obrigada. Como voto, doutora Patrícia? Também acompanho. Obrigada. Como voto, doutor Ricardo? Eu quero parabenizar também a bela partida que fez o Dr. Bernardo. Bem que parecia que tinha 2 pulmões no campo. Parecia que tinha 2 pulmões. Campo de corrida. Acompanho integralmente a relatora e nosso presidente, doutora Alessandra, parabenizando o doutor Bernardo pela defesa. Muito obrigada, doutor Ricardo. Motivo pelo qual, então, fica por unanimidade, o atleta Sr. Leonardo de Souza suspenso uma partida combatida de advertência por questão do artigo 250 do CBJD. Julgamento encerrado, pessoal, para não perder a piada. Pela vida de 6 anos, aí você vai me deixando cada vez mais triste. Processo 1710 de 2025, denunciado da organização Guarani, proporcional artigo 211 e 206 do CBJD, e denunciado também o senhor Amelia, do Atleta do Guarani, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º do CBJD, pelo Paulista Sub-17. Também serei a doutora relatora, artigo do qual passo para o relatório. Trata-se de denúncia da outra Procuradoria Desportiva, em relação a 2 denunciados. No primeiro deles, senhor, a agremiação Guarani, por incursão no artigo 211 e 206. Já vista constar da súmula que a agremiação deu ensejo ao atraso do início a partir de 3 minutos. E em relação ao 200, motivo pelo qual capitula no 206, e também no 211 foi constada a ocorrência nos relatos do árbitro, que eu vou só aumentar aqui a letrinha, que estava bem, aqui, ó, que o setor destinado à torcida visitante não possuía banheiro em alvenaria, nem foi disponibilizado banheiro químico, como alternativos os torcedores de Igrachina foram acompanhados pela segurança privada até o sanitário do setor mandante, retorno ao local de origem na sequência, sem qualquer intercorrência. E também, em vistoria prévia, constatou-se que os chuveiros dos vestiários das equipes mandantes, visitantes e da arbitragem estavam sem água, enquanto o abastecimento das torneiras de descargas permaneciam normalmente. O administrador do estádio identificou o vazamento em que a mangueira próxima às obras do vestiários adicionais. Cerca de 20 minutos depois, os chuveiros voltaram a funcionar normalmente com água. Após a partida,
problema voltou a ocorrer, afetando os vestiários. O administrador informou que possivelmente a caixa d'água não havia enchido completamente devido ao uso das pias e descargas, ocasionando falta de pressão para abastecimento de chuveiros. Como alternativa, o senhor Odair, desculpa, representante do Guarani, ofereceu ao Ibrachina o uso das dependências do centro de treinamento do Cosmopolitano, a cerca de 5 quilômetros do estádio, mas a proposta foi recusada pelo responsável e também foi disponibilizado um espaço para arbitrar, porém a equipe optou por não usá-lo. Dessa forma, todas as delegações e quarteto de árbitros deixaram o estádio sem utilizar os chuveiros. A equipe do Guarani. Quanto ao atleta, desculpa. Guaranias foi denunciado no 254 por constar que o atleta atingiu com a sola da chuteira, com uso de força excessiva, a barriga do seu adversário, número 8, que o mesmo foi atendido, mas permaneceu na partida. O Guarani não é residente específico, mas é residente. O atleta é primário. Temos aqui o relatório do diretor da partida, súmula e também defesa escrita. Dessa forma, passo a palavra para o suprador. Bem positiva, presidente. Guarani denunciado nas sanções do artigo 211 e 206. O 206, eu sempre destaco, né, trago aqui sempre uma frase do teu João Zanforlin, enquanto o relógio não larga o meio. 3 minutos de atraso para o início da partida. Então, agora a combinação com relação ao 206, pelos fundamentos já trazidos em vários julgamentos passados. Com relação ao artigo 211, assim como a relatora também já destacou, situação de falta de banheiro de alvenaria, né, para quem estiver visitante, também não havia sido disponibilizado pela equipe, há de se enaltecer a ação da equipe de segurança, que levou os torcedores que precisaram ir ao banheiro com segurança, mas tiveram que passar, né, no setor mandante, fundamentalmente não ocorreu nada, mas é sempre um risco. E também a situação dos vestiários, né, sem água nas torneiras e descargas e também nos chuveiros. O relato traz aqui de que, em dado momento, essa água retornou e depois ela cessou novamente, o que demonstra, né, que não foi tido o cuidado necessário, que, como já destacou, inclusive, a doutora Patrícia, no primeiro julgamento de pauta da sessão de hoje, e que o clube poderia ter zelado um pouco melhor por esse espaço. Então, também me parece muito bem configurada a situação do 211. E com relação ao atleta, denunciado as sanções do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CGJD, e atingiu com a sola da chuteira, com o uso de força excessiva, a barriga de seu adversário, Henrique Azevedo da Silva, o mesmo foi atendido e permaneceu na partida. Me dá a interpretação do lance, que porventura ele tenha chegado um pouquinho atrasado, com o pé um pouquinho mais alto, que também não retira, né, a situação da infração em si, razão pela qual, inclusive, ele recebeu o cartão vermelho direto. Me parece também muito bem configurada, né, a situação da jogada violenta, por ação temerária, poderia ter gerado uma lesão ou, né, alguma situação mais agravada no atleta atingido, então também aguarda condenação pelos próprios fundamentos trazidos no 254. Muito obrigada pela defesa do doutor João Henrique. Ele traz as observações, referendo ao final do atleta do fundamento antes, que não trouxe, que não houve jogada violenta, que foi a velocidade do lance, ele acabou confundindo o árbitro, então houve realmente um choque entre os atletas, e a equipe, o atleta da equipe adversária caiu, não existindo jogada violenta. No entanto, diz que ressalta que o atleta atingido continuou na partida, requerendo a penalidade, na verdade, mínima
aqui para o atleta. Quanto à denúncia contra a agremiação, ele diz que o atraso se deu em decorrência de um problema na rede transversal sul e o início da partida atrasou, então, esses 3 minutos, que esse evento pode ter ocorrido por diversos motivos que não podem ser imputados ao denunciado retorno do atraso ao campo. Já quanto à infração do artigo 211, ele fala que o fato foi alheio à vontade do clube denunciado, que os chuveiros estavam funcionando normalmente antes da partida, e que também foi concedido oferecida uma alternativa para a equipe adversária para a arbitragem, então, de forma que entende que a absolução para a agremiação, né? Essa simples da defesa. Bom, passando ao voto, quanto ao atleta, aqui a gente não tem salva de vídeo, usada pelo São Brasileiro da Silva, acho que foi bem descrito, o motivo pelo qual o meu voto, levando em consideração o atleta amador também. Primário, meu voto é por uma partida convertida em advertência, mantendo a tipificação. Quanto à agremiação, quanto ao 206, ele era mandante, acho que isso deveria ter sido verificado, pode ocorrer situações de sair, mas existe o tempo hábil para isso, exatamente no intervalo, não tem muito o que discutir. Aqui fala, a nossa tabela fala em R$300 por minuto, levando em consideração já o 82, motivo pelo qual meu voto na combinação de R$900. Quanto a 211, nós já discutimos isso hoje, eu acho que traz a mesma questão da infraestrutura, embora seja claro que aqui foi dada alternativa também, que a gente pode levar em consideração na hora da dosimetria da pena, mas se estava em reforma, deveria ter sido verificado isso antes e até colocado essa bandeira anteriormente. Então, acho que está bem tipificada uma tipificação objetiva, motivo pelo qual o meu voto é por R$1.000. Como voto, doutor Pérez? Acompanhe, presidente. Obrigada como voto, doutor Patrícia. Obrigada como voto, doutor Ricardo. Acompanhe integralmente, presidente. Obrigada. Motivo pelo qual, com a unanimidade, a agremiação Guarani condenada em multa de R$1.000, condição no artigo 211, já com ponto 2, e de R$900 no artigo 206. Quanto ao atleta Ananias, ele está condenado em uma partida, suspeito de uma partida convertida de advertência, professor artigo 2 e 4, sobre o primeiro treino do APD, com 182. Julgamento encerrado. Agora vamos para o quinto processo da pauta, processo 17 de 2025, denunciada senhora Débora, médica do Palmeiras, por incursão artigo 28, parágrafo 2º do segundo CBJD, pelo Paulista Feminino, na partida Palmeiras versus Esporte Clube Corinthians, onde estou relator do torpedo que está falando. Muito obrigado, presidente. Peço, temos defesa escrita, peço a permissão de já fazer a leitura e a sugestão de voto. Certo. Então, processo número 1711 de 2025, pelo Paulista Feminino Amador, Palmeiras versus Corinthians. A denunciada foi a senhora Débora Borviati Reis, médica do Palmeiras, em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por reclamar da arbitragem com gestos e disse: "Ei, Palmeiras, está liberado bater." Diante disso, a da Procuradoria ela requer a condenação da senhora Débora nas sanções do artigo já supracitado. A Débora ela é primária e aqui nós temos a defesa escrita juntada pelo Palmeiras com alguns argumentos, o qual vou passar aqui brevemente. Diz aqui, a defesa traz que é um fato atípico, que nada justifica que a médica tenha ultrapassado os limites, que registra aqui que não tem qualquer palavra de baixo calão, agressão moral. Também diz que pode-se extrair que uma crítica pretende extrair dessa expressão uma crítica dirigida à arbitragem implícita e interpretação descontextualizada e incompatível com a lógica do jogo. Reitera aqui a tipicidade, simples advertência verbal,
foi imprópria, né? A punição do cartão vermelho foi imprópria. E também traz aqui um argumento interessante que eu já havia lido essa defesa. Também traz aqui que esse poderia bater foi interpretado erroneamente por conta que poderia ter dito para as jogadoras que elas poderiam bater mais forte na bola, algo nesse sentido. Não vou achar aqui, mas eu já havia lido isso. Diante disso, presidente, a defesa aqui ela pede primeiro a absolvição, né, pela tipicidade e subsidiariamente a pena mínima considerando a primariedade da médica e a gravidade nula de sua conduta. Já passando aqui a questão de voto, aqui dos argumentos, eu não vejo como uma tipicidade. A palavra para a Procuradoria. Obrigado, presidente. Rapidamente, porque eu pensei que se eu tivesse tido uma pode volta aqui. Falei, bom, deixa eu ficar enquanto. Mas vamos lá, rapidamente. Primeiro, me salta aos olhos a função da beneficiária. Ela é a médica. Não é minimamente plausível, né, nós absorvermos como comum que aquela pessoa que, em tese, deveria cuidar dos atletas, independentemente de ser da equipe dela ou da outra equipe, diga, está liberado bater. Então, eu não tinha lido a defesa, mas qualquer argumento contrário a isso, com todo respeito à defensora e à obrigação do Palmeiras, mas principalmente esse tribunal, brincar com a inteligência das pessoas. Traz esse tipo de argumento. Enfim, me parece aqui uma situação típica, do dois. O único adendo que eu faço aqui na denúncia do colega não é o parágrafo 2º e 2º do JB, é o CAPT. Então, só esse adendo para ditar, mas a infração em si me parece muito bem configurada por todos os elementos. Para esta médica, deveria cuidar do atleta não mandar bater. Qualquer argumento contrário a bater forte na bola, qualquer atleta. Muitas situações em campo de jogo tem que bater forte na bola. Enfim. Então, agora a combinação trazendo esse elemento, inclusive, como agravante do fato dela ser a médica e ter proferido esse tipo de frase, gerando eventualmente uma possibilidade de que as suas atletas concordassem com aquilo e passassem a bater nas atletas da adversária. Muito obrigada, doutor Rodney. Com a palavra para a Procuradoria. Desculpa, o doutor Pedro para a volta. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Eu apoio integralmente aqui os argumentos da Procuradoria. Eu também acho que, assim, afastando aqui a questão da defesa da atrocidade e tipicidade, eu acredito que é totalmente pelo contrário. A gente tem implícito aqui uma crítica arbitrária. Então, está implícito, não é só porque ela não... a médica, quando ela profere as palavras, ela não atacou diretamente, ou também não deu a entender que estava ferindo a integridade da competição, que também aí quando tem uma insinuação nesse sentido, a gente pode até agravar mais, mas houve aqui sim uma crítica, um desrespeito ao árbitro e também trazendo aqui, colocando aqui luz sobre a questão da função dela. Então, não acho que dá para a gente substituir a advertência, eu acho que houve sim desrespeito. Tudo bem se a gente considerar a primariedade, mas há sim configurado aqui o 258. Portanto, eu vou aplicar a pena aqui em 2 partidas, levando a primariedade, vai ficar em uma partida de suspensão. Então, muito obrigada. Como voto a doutora Patrícia? Voltando agora, já estava tão assim, forçando o negócio que eu já estava muito repetitivo. Mas eu vou dizer, gente, porque, como todos aqui me conhecem, sabe, eu acho isso tão absurdo. A médica está ali como profissional e inclusive está aqui do lado. Por que ela não compareceu no momento? Mais outra razão. Então, desrespeito em todos os sentidos, porque ela, como profissional, como mesmo colocou a Procuradoria,
ela é médica, ela está ali para apoiar o atleta, ela não está ali para outra função a não ser isso. Eu acho que por isso que a arbitragem acaba descambando, porque a gente vê aqui reiteradamente essa situação. É médico, é assistente, todo mundo deve em algum momento se colocar nessa posição, né? Enfim, deprimente. Eu acompanho o relator, só uma observação, ficaram duas partidas. Ficou uma parte. Ficou uma porque ela é primária. Então, por essa condição, né, a gente tem que analisar, porque aplico aqui por as condições técnicas, mas são de situação que é muito acompanho. Obrigada, doutora Patrícia. Como vota, doutor Ricardo? Parabenizando o doutor Pedro, como também a doutoradoria pela excelente citação. Doutora Patrícia também que trouxe a sua indignação, acompanho o relator. Muito obrigada, doutor Ricardo. Eu também acompanho integralmente. Só aqui colocando minha percepção, acredito que ela tenha se dirigido sim o árbitro implicitamente, porque deve ter falado, olha, minhas atletas estão lá batendo, ó, pode bater. Isso, por que a defesa não colocou isso? Porque isso leva a uma outra tipificação grave, que seria a incitação à violência, que eu acho que até é algo que a gente deveria, né, também começar a tomar o cuidado, sobretudo com pessoas que dentro do clube falando esse tipo de coisa para frente, sabendo que a gente tem no poder virar sobre elas. Então, em primeiro lugar, fica a senhora Débora suspensa em uma partida por incursão no artigo 258 do CBJ. Julgamento encerrado, vamos para o último processo. É o processo 1712/2025, denunciado o senhor Gabriel Henrique, em curso no artigo 250, parágrafo 1º, 6º, CBJD, senhor Gustavo Galan, por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, 6º, CBJD. A editora relatora, a doutora Patrícia, que está com a palavra. Com a Procuradoria FESP em relação a Gabriel Henrique da Silva, da de São Paulo, pelo artigo 250, parágrafo 1º, segundo CBJD. Conforme consta no relato da súmula, né, por tratar-se aqui de 14, ele foi substituído, no meio do reporte da súmula, ele foi substituído disciplinarmente por um motivo de conduta violenta, causando um princípio de conflito entre as equipes. Causou e empurrou seu adversário, o atleta Luiz Felipe Juliano, número 7. Aí traz a procuradoria, né, em relação a isso, que nas 57 minutos de partida, do segundo tempo, teve essa discussão e uma confusão e um empurra entre os atletas, né. Além disso, também denunciaram Gustavo Galan Bertolfo, também no artigo 50, parágrafo 1º e 2º, também B, o Gustavo da equipe Palmeiras. Então, foi ali a confusão entre os dois, entre o primeiro denunciado e este. Segundo denunciado, que igualmente estudo atrás, também é substituído normalmente por motivo de conduta violência, quando o jogo paralisado causou e empurrou seu adversário, Pedro Henrique, sem disputa de bola. Bom, além dessa situação aqui, no relato da súmula tem um vídeo para exibição do lance, exibição dos termos da denúncia, quanto à questão dos antecedentes, o atleta Gabriel é primário e o atleta Gustavo também primário. E esse é o relatório do seguinte. Muito obrigada, doutora Patrícia. Eu não assisti antes. Esse nunca vi.
Satisfeitos? Cheio. Muito obrigada pela defesa pela São Paulo. Tá, perfeito. Vamos só falar para a Procuradoria. Presidente, essa denúncia da minha lava, e olhando a prova de vídeo, quer dizer, o fato em si, ele é típico para mim, das duas situações. Eu não vejo aquilo como uma agressão, agora o qual, inclusive, eu denunciei ambos os atletas no 250. No entanto, creio eu, observando a prova de vídeo de novo, e só para justificar, eu fiz essa denúncia, eu estava na COP30 semana passada, cheio de reuniões, enfim. E observando a prova de vídeo agora, eu acho que o atleta do Palmeiras, que conta Sul, não é o atleta envolvido. Está me dando essa impressão. Checando de novo, e se for assim, eu vou pedir, inclusive, João, que seja possível talvez retirar da pauta para que eu faça a correção e denuncie o atleta correto. Porque o atleta número 6 é o que, pelo menos pela prova de vídeo, se vocês puderem me ajudar nisso, ele é o que cobra o lateral. E o atleta que se envolve no empurrão, na linha de fundo, é o atacante. Mas eu não consigo chegar ao número dele na prova de vídeo. Peço desculpas por isso, mas me atentei um pouco mais agora na prova de vídeo, em que pesa a denúncia ter sido minha. Vamos então retirar de pauta? Retirar de pauta. Perfeito. Parabéns. Falar alguma coisa nesse sentido. Então, diante do narrado, processo candidato para aditamento. Julgamento encerrado, para a data de hoje, agradeço a todos, quero reiterar minha felicidade de ter aqui no contexto novamente com nós todos. Então, saudade disso. Então, obrigado por estar assim. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado a todos.